Eu sempre disse que a estrada fala com quem passa tempo demais nela. Não com palavras, mas com sensações. Um aperto no peito, um arrepio que sobe pelas costas, aquela impressão constante de que algo está errado mesmo quando tudo parece normal. Naquela noite, eu estava quase 10 horas dirigindo sem parar. A BR-417 se estendia diante de mim como uma faixa escura interminável, cortando campos abandonados e matas fechadas que engoliam a luz dos faróis. Não havia cidades próximas, não havia casas, não havia sequer placas novas. Só as antigas, tortas, comidas pela ferrugem, indicando lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Dentro da cabine, o ar era pesado. O cheiro de diesel misturado com café velho impregnava tudo. O painel iluminava meu rosto cansado, refletido no vidro do para-brisa como um fantasma cansado, com olheiras profundas e olhos atentos demais para alguém que já deveria ter parado há horas. Eu conhecia bem aquela estrada, ou pelo menos achava que conhecia. Caminhoneiro aprende cedo que existem trechos que parecem normais de dia, mas à noite mudam de comportamento. A BR-417 era um deles. Pouco movimento, nenhum sinal de celular e uma sensação constante de isolamento absoluto. Foi então que eu vi uma silhueta parada no acostamento, logo após uma curva longa. Estava imóvel, de frente para a pista, com o braço estendido em sinal de carona. A luz dos faróis revelou pouco a pouco a figura. Um homem magro demais, roupas escuras, uma jaqueta antiga e uma mochila pequena pendurada no ombro. Meu primeiro impulso foi seguir em frente. Todo caminhoneiro experiente aprende a não parar à noite, ainda mais em estrada deserta. Mas algo naquele homem me incomodou de um jeito diferente. Não era medo, era pena. Ele parecia exausto. Não se mexeu quando me aproximei. Não fez sinal algum além do braço estendido. O rosto só ficou visível quando já estava perto demais para fingir que não vi. Pálido, expressão vazia, olhos fundos que refletiam a luz de forma estranha, como se estivessem sempre molhados. Reduzia a velocidade. O caminhão respondeu com um leve balanço da carga, fazendo a cabine render. Parei alguns metros à frente e fiquei ali, segurando o volante, discutindo comigo mesmo. O silêncio da estrada era tão profundo que parecia pressionar meus ouvidos. Quando desci o vidro, o ar frio da madrugada entrou de uma vez, trazendo um cheiro úmido de terra e mato. "Tá indo para onde?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou devagar. Os passos eram curtos, quase cuidadosos demais. "Para frente", respondeu. A voz era baixa, rouca, como se não fosse usada havia muito tempo. Aquilo deveria ter sido suficiente para eu ir embora. Mas eu não fui. Abri a porta do passageiro. O estofado rangeu quando ele subiu, e a cabine pareceu esfriar alguns graus no instante em que ele se sentou. Não trouxe cheiro algum consigo. Nenhum perfume, nenhum suor, nada. Era como se o ar ao redor dele estivesse morto. "Obrigado", disse, encarando o painel. "Não para mim." Voltei a acelerar. A estrada engoliu o caminhão mais uma vez, e os faróis recortaram a escuridão à frente. Por alguns minutos, seguimos em silêncio. Eu tentava me convencer de que tudo estava normal, mas algo dentro de mim se recusava a relaxar. O reflexo dele no vidro lateral não parecia acompanhar os movimentos do caminhão. Às vezes, eu tinha a impressão de que o rosto dele continuava imóvel, mesmo quando passávamos por curvas ou irregularidades no asfalto. "Viaja muito por aqui?" perguntei, só para quebrar o silêncio. Ele demorou a responder. "Já passei por essa estrada mais vezes do que você imagina." Aquilo me deu um arrepio lento, que começou na nuca e desceu pela coluna. Apertei o volante com mais força, enquanto a sensação incômoda crescia dentro da cabine. Foi nesse momento que percebi algo simples, mas perturbador. Desde que ele entrou, o marcador de quilômetros não avançava. A estrada continuava passando, os postes surgiam e desapareciam, mas a quilometragem permanecia a mesma. E eu ainda não fazia ideia de que aquela carona tinha acabado de transformar minha viagem em algo do qual eu talvez nunca voltasse. O silêncio voltou a dominar a cabine depois daquilo. O motor roncava constante, os pneus cantavam baixo no asfalto gasto, mas nada disso conseguia abafar a sensação incômoda que crescia dentro de mim. Eu dirigia olhando para frente, mas sentia a presença dele ao meu lado como um peso invisível.
Tentei disfarçar e dei uma olhada rápida pelo canto do olho. Ele continuava olhando reto, imóvel demais. Não piscava. Pelo menos, não enquanto eu observava. O rosto parecia tenso, como se os músculos estivessem travados naquela expressão neutra, sem emoção alguma. A luz do painel iluminava parcialmente o perfil dele. A pele era clara demais, quase acinzentada, como alguém que passa muito tempo longe do sol. As veias do pescoço estavam visíveis, finas e escuras, pulsando de forma irregular. O maxilar era marcado e a boca permanecia levemente aberta, como se estivesse sempre prestes a dizer algo, mas nunca dizia. "Você tá bem?" perguntei, sentindo um nó se formar no estômago. Ele virou o rosto lentamente em minha direção. O movimento foi tão calculado que me deu arrepios. Os olhos encontraram os meus, e naquele instante tive vontade de desviar o olhar, mas não consegui. Havia algo errado ali. Os olhos eram fundos demais, escuros demais, e refletiam a luz como vidro velho. "Tô", respondeu. "Melhor agora do que antes." "Antes de quê?" Ele ficou em silêncio novamente. O canto da boca dele se contraiu de leve, como se estivesse segurando um sorriso que não devia existir. Continuei dirigindo, mas a estrada começou a parecer diferente. As curvas se repetiam. Os mesmos postes quebrados surgiam, um após o outro, como se eu estivesse passando pelo mesmo trecho várias vezes. As árvores à margem da rodovia pareciam mais próximas, inclinadas, formando corredores escuros que engoliam a luz dos faróis. Olhei novamente para o painel. O relógio marcava 2h17 da manhã. Eu tinha certeza absoluta de que já fazia muito mais tempo que isso. O cansaço pesava, mas aquilo não era só exaustão. Era como se o tempo estivesse desacelerando junto comigo. "Estranho essa estrada à noite", comentei. "Parece que não acaba nunca." Ele soltou uma respiração longa. "Ela acaba." "Sim", disse. "Só não acaba para todo mundo." Meu coração bateu mais forte. "Como assim?" "Tem gente que entra nela e não sai mais. Fica rodando, passando pelos mesmos lugares, pelas mesmas escolhas." Engoli em seco. Aquilo soava errado demais para ser só conversa fiada. A voz dele não tinha emoção alguma. Era fria, quase mecânica, mas carregava um peso estranho, como se cada palavra estivesse presa a algo que ele conhecia muito bem. Decidi mudar de assunto. "E você? Vai até onde?" Ele olhou para frente outra vez. "Até onde você for capaz de me levar." Foi nesse momento que senti algo roçar meu braço. Um frio intenso, como se alguém tivesse encostado gelo direto na minha pele. Olhei assustado para o lado, mas ele continuava com as mãos apoiadas nas próprias pernas, sem ter se movido. A cabine começou a cheirar diferente. Um odor fraco, metálico, misturado com terra molhada. Não vinha de fora. Era ali dentro. Respirei fundo e tentei manter a calma. Já tinha ouvido histórias de caminhoneiros que pegavam carona com gente estranha. Gente perturbada. Mas aquilo ia além. Os faróis iluminaram algo à frente, um posto de gasolina. Antigo, isolado no meio do nada. As luzes estavam acesas, mas fracas, piscando como se fosse apagar a qualquer momento. As bombas eram velhas e a cobertura parecia prestes a desabar. Senti um alívio imediato. Um lugar com luz significava pessoas. Testemunhas. Normalidade. "Vou parar ali", avisei. "Preciso esticar as pernas." Ele virou o rosto para mim lentamente outra vez. Dessa vez, piscou. Uma única vez. "Não para", disse, num tom baixo, quase suplicante. "Por quê?" Os olhos dele se arregalaram levemente. Pela primeira vez, vi algo parecido com medo. Aquele posto não gosta de gente viva. O caminhão já estava reduzindo a velocidade e uma sensação pesada tomou conta da cabine, como se o ar tivesse ficado mais denso. O posto se aproximava e, junto com ele, a certeza de que aquela carona estava ligada a algo muito maior e muito mais antigo do que eu poderia imaginar. E mesmo assim, eu continuei desacelerando. Assim que o caminhão saiu da pista e entrou no pátio do posto, tive a sensação nítida de que tinha cometido um erro grave. Os faróis iluminaram o lugar por inteiro por alguns segundos, e foi o bastante para perceber que aquele posto não estava apenas abandonado.
Ele estava parado no tempo. A pintura descascada das paredes formava manchas escuras, como feridas antigas. As bombas de combustível estavam tortas, cobertas de poeira e ferrugem, com mangueiras pendendo como membros mortos. A cobertura rangia com o vento fraco da madrugada, mesmo sem nada tocando nela. As luzes piscavam de forma irregular, lançando sombras distorcidas pelo chão rachado. Cada vez que uma lâmpada falhava, eu tinha a impressão de que o posto inteiro se movia, respirava, se ajustava para me observar melhor. Estacionei próximo às bombas. O motor ficou ligado por alguns segundos antes de eu desligar. No instante em que o silêncio se instalou, senti meus ouvidos apitarem, como se a ausência de som fosse agressiva demais. Olhei para o lado. O passageiro estava tenso. As mãos apertavam o tecido da calça, os dedos longos e pálidos tremendo levemente. A pele dele parecia ainda mais clara sob a luz fraca, quase translúcida. As veias agora estavam mais evidentes, desenhando linhas escuras que subiam pelo pescoço e desapareciam sob a jaqueta. Eu avisei, murmurou. A gente só vai ficar 1 minuto, respondi, tentando convencer mais a mim mesmo do que a ele. Vou usar o banheiro e comprar um café. Ele levantou o rosto devagar. Os olhos estavam diferentes, mais fundos, mais vazios. Se você sair desse caminhão, ele começou, mas parou no meio da frase. O quê? Ela vai perceber você. Meu estômago se revirou. Quem? Ele desviou o olhar para a loja de conveniência. A porta de vidro estava embaçada por dentro, como se alguém tivesse respirado ali muitas vezes. Por trás do vidro não havia movimento algum. Nenhuma sombra, nenhuma silhueta. O posto, disse ele. Isso aqui não é só concreto e ferrugem. Abri a porta do caminhão mesmo assim. No instante em que coloquei o pé no chão, um frio intenso subiu pelas minhas pernas, como se o asfalto estivesse congelado. O cheiro metálico ficou mais forte, misturado agora com algo adocicado e podre. Fechei a porta atrás de mim e caminhei lentamente em direção à loja. Cada passo parecia ecoar alto demais, embora o som fosse abafado, como se o lugar engolisse o barulho. Antes de entrar, olhei para trás. Pela janela da cabine, vi o passageiro me observando. O rosto dele não expressava mais medo. Havia algo diferente ali. Expectativa. Empurrei a porta da loja. Um sino antigo tocou, mas o som saiu abafado, distante, como se viesse debaixo d'água. O interior estava iluminado apenas por lâmpadas fracas no teto. Prateleiras vazias, algumas caídas. Um balcão coberto de poeira. Atrás dele, um espelho manchado refletia meu corpo de forma distorcida. Senti a garganta seca. Tem alguém aí? Chamei. Nada. Caminhei até o balcão. O chão grudava sob minhas botas, como se estivesse levemente úmido. Olhei para o espelho outra vez e congelei. Atrás de mim, refletida de forma imperfeita, havia uma forma alta, larga demais para ser humana. A silhueta parecia feita de sombras e fios escuros, com algo pulsando dentro, como se tivesse um coração batendo fora do lugar. Virei rápido. Não havia nada. Meu coração disparou. Respirei fundo, tentando manter o controle. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, arrastados, circulando o caminhão. Corri até a porta e olhei para fora. A luz do pátio piscou forte, e por um segundo vi o passageiro fora da cabine. Mas ele não estava andando. Estava sendo puxado. Algo se estendia do chão sob as bombas de combustível, como raízes vivas, negras, brilhando com umidade. Elas se enrolavam nos tornozelos dele, subindo pelas pernas. O corpo dele se curvava de forma antinatural, os braços pendendo soltos, enquanto a boca se abria num grito mudo. Foi aí que eu entendi. Ele não era apenas uma carona. Ele era uma isca. As raízes se moveram mais rápido, arrastando para baixo do concreto rachado. A boca dele se abriu ainda mais, e dessa vez ouvi a voz, ecoando direto dentro da minha cabeça. Agora ela sabe que você está aqui. As luzes do posto se apagaram de uma vez. O pátio mergulhou na escuridão total, e algo gigantesco começou a se mover sob o chão. E eu estava sozinho, no meio daquilo. A escuridão não era apenas ausência de luz. Ela pressionava. Eu sentia como se o ar tivesse ganhado peso, empurrando meu peito para dentro.
O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo rápido demais, quase doloroso. Então o chão tremeu. Primeiro foi um tremor leve, quase imperceptível, como passar de um caminhão distante. Mas não havia estrada além daquela. O tremor se intensificou, e rachaduras começaram a se espalhar pelo pátio do posto, desenhando veias irregulares no concreto. De dentro delas, algo se moveu. As raízes negras voltaram a surgir, mais grossas agora, pulsando como se tivessem circulação própria. Elas se arrastavam pelo chão, deixando para trás um rastro escuro e úmido. Algumas se erguiam no ar, se contorcendo lentamente, como se estivessem farejando. Dei alguns passos para trás, tropeçando quase de imediato. Minhas pernas não respondiam direito. O medo não era mais só psicológico, era físico. Um medo que travava músculo, se roubava o ar. A luz de emergência do caminhão acendeu sozinha, iluminando parcialmente o pátio. Foi o suficiente para eu ver a forma se erguendo sob as bombas de combustível. O posto estava se abrindo. O concreto se rompeu com estalos secos, revelando uma cavidade enorme sob o solo. De dentro dela, algo começou a subir. Não tinha forma definida de início. Era uma massa escura, viscosa, misturada com ferrugem, terra e pedaços do próprio posto, como se tudo aquilo fosse parte do mesmo corpo. Quando a criatura finalmente se ergueu, eu entendi porque o passageiro havia dito que o posto não gostava de gente viva. Ela era alta demais, larga demais. O corpo parecia formado por camadas de asfalto quebrado, cabos, mangueiras e raízes. No centro, havia algo que lembrava um tronco humano distorcido, com marcas profundas onde braços e pernas deveriam existir. O rosto não estava no topo. Ele se formava no meio da massa, um aglomerado de superfícies rachadas que se abriram lentamente, revelando algo parecido com olhos. Eram vários, espalhados, brilhando com um tom amarelado, todos virando na minha direção ao mesmo tempo. Senti uma pressão dentro da cabeça. Não era uma voz, mas uma presença invadindo meus pensamentos, vasculhando memórias, sentimentos, medos. Culpa. A palavra surgiu clara, pesada. As raízes se moveram mais rápido, avançando em minha direção. Uma delas passou a centímetros do meu pé, e o frio que ela emanava queimou minha pele através da bota. Corri. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, como se o chão tentasse me segurar. Alcancei a cabine do caminhão e puxei a porta com força. Entrei quase caindo, bati a porta e girei a chave desesperadamente. O motor demorou uma eternidade para responder. Do lado de fora, a criatura se aproximava. Parte do corpo se desprendeu e se arrastou pelo pátio, deixando marcas profundas no concreto. Os olhos se multiplicavam, se abrindo em lugares diferentes, observando cada movimento meu. O painel do caminhão começou a falhar. Luzes piscavam, o velocímetro tremia, o marcador de combustível caiu de repente, como se algo estivesse sugando energia de tudo ao redor. Foi então que vi o passageiro outra vez, ou o que restava dele. Ele estava preso a uma das raízes, o corpo esticado de forma impossível, como se tivesse sido parcialmente absorvido. O rosto, porém, estava intacto. Os olhos encontraram os meus, e havia ali um pedido silencioso. Eu tentei sair, a voz ecoou dentro da minha cabeça, mas ela sempre chama de volta. O motor finalmente pegou. Engatei a marcha e pisei fundo no acelerador. O caminhão avançou, quebrando parte do concreto, passando por cima de raízes que tentavam se prender aos pneus. A criatura reagiu. Uma parte do corpo se lançou à frente, fechando a saída do posto. O chão da estrada começou a se deformar, ondulando como se estivesse mole. A estrada não era mais estrada. Era a extensão daquele corpo. E eu entendi, tarde demais, que aquele lugar se alimentava de quem tentava fugir. E eu estava prestes a descobrir o preço exato para sair dali. A estrada à frente se contorcia como um organismo vivo. O asfalto ondulava sob os pneus, e cada metro percorrido parecia arrancado à força de algo que não queria me deixar ir. O volante vibrava nas minhas mãos, pesado, quase impossível de controlar, como se o caminhão estivesse sendo puxado para trás. O painel apagou por completo. Só os faróis ainda funcionavam, iluminando um trecho curto da rodovia, cercado por escuridão absoluta. Não havia mais céu.
Não havia mais árvores. Apenas a estrada, o posto atrás de mim e aquela presença esmagadora que se estendia sobre tudo. Então, a pressão voltou à minha cabeça. Não foi uma voz comum. Foi um pensamento que não era meu. Você também deve algo. Imagens invadiram minha mente sem permissão. Lembrei de um acidente antigo, anos atrás, naquela mesma BR-417. Uma madrugada chuvosa, faróis surgindo tarde demais, um carro pequeno atravessando a pista. Lembrei do impacto, do caminhão parando metros depois, do silêncio que se seguiu. Eu nunca fiquei para ver. Na época, eu disse a mim mesmo que não tinha certeza se havia alguém no carro. Disse que parar seria perigoso. Disse que a estrada era traiçoeira. Mentiras repetidas tantas vezes que quase viraram verdade. A criatura sabia. As raízes alcançaram a traseira do caminhão, se enrolando na carroceria. O peso aumentou de forma absurda, como se algo estivesse subindo junto comigo. O motor começou a falhar outra vez, engasgando. Eu não posso, murmurei, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Eu não posso ficar aqui. A presença apertou ainda mais. Você ficou da última vez. Vi o passageiro pela última vez, refletido no espelho retrovisor. Ele não estava mais preso. Agora fazia parte da criatura, o rosto surgindo entre camadas de asfalto e raízes, os olhos vazios, resignados. Alguém sempre fica, disse ele. Alguém precisa ocupar o lugar. A estrada à frente começou a desaparecer, sendo engolida pela escuridão. Não havia mais para onde ir. O caminhão perdeu força, parando aos poucos, até ficar completamente imóvel. O silêncio caiu outra vez. Entendi, naquele momento, que a estrada não aceitava fuga. Ela aceitava troca. Abri a porta da cabine. O ar estava gelado, pesado, cheio daquele cheiro metálico que agora eu reconhecia como parte dela. Cada passo para fora do caminhão era como arrancar um pedaço de mim mesmo. As raízes se afastaram, abrindo um caminho até o centro do posto destruído. A criatura aguardava, imóvel, observando. Caminhei até ela. Senti o concreto sob meus pés se desfazer, ficando macio, quente, quase pulsante. Quando cheguei perto o suficiente, os olhos se fecharam um a um, como se o lugar estivesse satisfeito. A última coisa que vi foi o caminhão sendo lentamente empurrado de volta para a estrada, agora lisa, intacta, como se nada tivesse acontecido. A BR-417 voltou ao normal. Hoje, eu ainda estou aqui. Sou eu quem fica à beira da estrada agora, estendendo o braço quando um caminhão se aproxima. Não sinto frio, não sinto cansaço, só espero. E toda vez que alguém para, a estrada respira aliviada, porque ela nunca passa fome por muito tempo. Se você chegou até aqui, já sabe que algumas estradas nunca nos deixam ir embora completamente. Então aproveita agora e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta se você teria parado para dar carona naquela noite. A história 2 já vai começar, e eu te aviso desde já. A próxima estrada é ainda mais sombria, e nem todo mundo que entra nela consegue sair. A ligação chegou perto da meia-noite, quando eu já estava me preparando para dormir dentro da cabine. O pátio do posto estava quase vazio, iluminado por lâmpadas fracas que atraíam insetos demais para aquela hora. Eu já tinha decidido que aquela seria minha última corrida da semana. Atendi sem muita pressa. Do outro lado da linha, a voz era direta, sem apresentação, sem conversa fiada. Falou de um frete urgente, pagamento alto demais para a distância e uma única exigência: não abrir o baú em hipótese alguma. Isso deveria ter sido suficiente para eu desligar. Mas a estrada ensina a gente a aceitar coisas estranhas quando o dinheiro fala mais alto. E naquela época, eu precisava. O ponto de coleta ficava a poucos quilômetros dali, numa estrada secundária que quase não aparecia no GPS. Saí do posto e entrei naquela via estreita, cercada por mato alto e árvores retorcidas que pareciam se inclinar sobre o asfalto. O lugar de carregamento não era um galpão comum. Era um pátio cercado por grades altas, com refletores apontados para baixo, criando sombras duras e desconfortáveis. Não havia placa, nome de empresa, nada que indicasse que funcionava ali. Fui recebido por 2 homens que evitaram olhar diretamente para mim. Eles não falaram quase nada. Apenas orientaram onde estacionar e reforçaram a regra principal:
Não abra o baú. Não pare durante o trajeto. Se ouvir algo, continue dirigindo. A carga foi colocada rápido. Um único container metálico, grande, sem marcação alguma. Quando ele tocou o chão do baú, senti o caminhão afundar mais do que deveria. O peso não parecia estático. Era como se estivesse se ajustando. Assinei os papéis sem ler direito. O endereço de entrega era estranho. Sem número, apenas o nome de uma estrada estadual antiga que eu conhecia de fama, não de experiência. Diziam que quase ninguém passava por lá depois que alguns trechos foram abandonados. Quando saí do pátio, já passava da 1 da manhã. No início, tudo parecia normal. O motor respondia bem, o caminhão seguia firme. Mas depois de alguns quilômetros, comecei a sentir algo diferente. Uma vibração irregular vindo do baú, quase imperceptível, como se o peso estivesse mudando de posição aos poucos. Ignorei. Foi então que ouvi o primeiro som. Não era uma batida. Não era metal se movendo. Era algo mais baixo, abafado, como um arrastar lento, ritmado, acompanhando a velocidade do caminhão. Olhei no retrovisor, mas o baú permanecia fechado, intacto. A estrada à frente escureceu ainda mais. Os postes desapareceram. O GPS perdeu o sinal. E a sensação que tomou conta de mim foi simples aterradora. Eu não estava apenas transportando aquela carga. Ela sabia que estava sendo levada. A estrada estadual parecia mais estreita do que eu lembrava. O asfalto, gasto e irregular, refletia pouco da luz dos faróis, criando manchas escuras que se moviam conforme eu avançava. As árvores nas laterais se aproximavam demais, formando um corredor fechado, abafado, onde o ar parecia não circular. O som voltou. Não vinha mais como um simples arrastar. Agora era ritmado, quase organizado. 3 movimentos lentos, uma pausa. Depois mais 3. Sempre no mesmo intervalo, como se aquilo estivesse testando o espaço dentro do baú. O volante vibrou nas minhas mãos. Olhei para o painel. O indicador de peso oscilava de forma sutil, subindo e descendo alguns números, como se a carga estivesse se redistribuindo sozinha. Aquilo não fazia sentido algum. Tentei manter a calma. Respirei fundo, focando na estrada. Caminhoneiro aprende cedo que cansaço faz a mente pregar peças. Mas havia algo ali que não vinha da minha cabeça. O cheiro começou logo depois. Não era forte. Era um odor metálico misturado com algo orgânico, como ferrugem e carne crua deixada tempo demais no escuro. O ar da cabine ficou pesado, e tive a impressão de que a ventilação não funcionava mais direito. Aumentei a velocidade. Foi quando percebi que o som mudava conforme eu reagia. Quando acelerava, ele ficava mais rápido. Quando diminuía, ele desacelerava junto. Aquilo não estava solto. Estava atento. Não é possível, murmurei, mais para mim mesmo do que para o vazio da cabine. A estrada começou a se repetir. As mesmas curvas suaves, as mesmas árvores tortas, os mesmos troncos caídos à beira do asfalto. Olhei o relógio. 15 minutos haviam passado, mas eu tinha certeza absoluta de que já estava ali havia muito mais tempo. No retrovisor, o baú parecia levemente inclinado, como se algo pressionasse uma das paredes internas. A porta estava fechada, os lacres intactos, mas o metal parecia tensionado, arqueando para fora em pontos específicos. O som cessou de repente. O silêncio que se seguiu foi pior. Era como se algo estivesse esperando. Sentia isso no estômago, um aperto lento e constante. Minhas mãos suavam no volante. O ar dentro da cabine ficou ainda mais frio. Então ouvi um impacto seco, vindo de dentro do baú. Não forte o bastante para amassar o metal. Forte o suficiente para deixar claro que não tinha sido um deslocamento comum. Engoli em seco. Fica quieto, falei sem perceber, a voz baixa, quase implorando. Houve uma pausa. Em resposta, o peso do caminhão se moveu bruscamente para a direita, fazendo o veículo inclinar levemente. Corrigi o volante a tempo de não sair da pista. O coração batia forte demais, acelerado, como se quisesse fugir antes de mim. A estrada à frente começou a descer. Uma longa ladeira envolta em neblina espessa surgiu diante dos faróis. A visibilidade caiu quase a zero e tive que reduzir. Foi então que ouvi algo novo. Um som que não vinha mais do baú.
Vinha da estrada. Algo caminhava paralelo ao caminhão, escondido pela névoa. Não conseguia ver, mas sentia a presença acompanhando o meu ritmo. Sempre do lado direito, sempre fora do alcance da luz. E, no mesmo instante, o som dentro do baú voltou. Mais forte, mais próximo, como se a carga tivesse percebido que não estava sozinha. A neblina engoliu tudo. Os faróis não iam além de alguns metros à frente, criando um túnel branco e sufocante. As laterais da estrada desapareceram, e eu dirigia confiando mais na memória do traçado do que na visão. O som dos pneus no asfalto parecia distante, abafado, como se o caminhão estivesse se movendo dentro de algo fechado. Foi então que vi a silhueta. Ela surgiu à direita, acompanhando o caminhão sem esforço algum. Não corria, não caminhava. Apenas se deslocava, deslizando sobre o asfalto como uma sombra sólida. A forma era alta, irregular, com membros longos demais para um corpo humano. Às vezes parecia ter 4 pernas, às vezes mais, dependendo de como a névoa se movia. Meu peito apertou. Não olhei por muito tempo. Instinto puro. Há coisas que você sente que não deve encarar diretamente. Dentro do baú, o container reagiu. O metal vibrou. Não como antes, mas em pulsos curtos, quase como batidas internas respondendo à presença externa. O caminhão balançou levemente e tive a sensação clara de que algo dentro estava se aproximando da porta. O cheiro ficou mais forte. Não era mais só metálico. Havia algo animal ali agora, quente, vivo. O ar parecia pesado demais para respirar direito, e minha cabeça começou a latejar. Não, sussurrei. Não é possível. A estrada deixou de descer e ficou reta demais. Longa demais. Nenhuma curva, nenhum desnível. Olhei para o GPS por reflexo. A tela estava preta, mas por um segundo algo apareceu ali, como uma mancha escura pulsando onde deveria estar. Estrada escura demais. Por um trecho esquecido, sentia algo despertar dentro do caminhão. Não no bairro, em mim. Uma atenção constante. Uma necessidade de continuar. De não parar. Hoje, quando alguém me pergunta sobre aquele frete, eu digo que foi só mais uma entrega estranha. Mas toda vez que entro numa estrada vazia, tenho certeza de uma coisa. A carga não ficou para trás. Ela aprendeu o caminho. E agora viaja comigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!